Olá! Nessa aula trataremos de um assunto que provavelmente todos já têm ouvido falar: os gêneros textuais. Quais os gêneros que lemos e produzimos? Por todos os lugares que passamos, seja em casa, na escola, na praça, na rua, deparamos-nos com uma quantidade enorme de diferentes textos, sejam eles orais ou escritos. Não é verdade? Vejamos alguns exemplos: receita de bolo, carta, bula de remédio, bilhete, narração de jogo, diário, reportagem, conversa ao telefone e até a lista de compra também é um gênero textual. Podemos perceber que os gêneros textuais são as formas naturais que utilizamos a língua. Então, para cada uma das situações de comunicação que ocorrem no nosso dia a dia, utilizamos algum gênero textual. Vejamos alguns exemplos dos gêneros orais que produzimos: conversa ao telefone, conversa com amigos, narração de uma piada, debate em sala de aula, apresentação de um trabalho da escola. Agora, alguns exemplos dos gêneros escritos que produzimos: diário, e-mail, bilhete, trabalhos escolares, conversa em sala de bate-papo e redes sociais, redações escolares, como contos, memórias, artigo de opinião, poesia, entre outros. Os gêneros textuais são classificados em primários e secundários. Primários são os gêneros do cotidiano, ou seja, aqueles que não precisam ser ensinados, como, por exemplo, a lista de compras, o bilhete, a conversa ao telefone, os quais aprendemos no convívio do dia a dia em sociedade. Já os secundários são aqueles que precisam ser ensinados, como a redação escolar, um fichamento, um resumo, entre outros. Eles são aprendidos na escola. Agora vamos ver a finalidade do texto. Para percebermos a finalidade de um texto, devemos observar os seguintes aspectos: a finalidade de persuadir, que tem a função de levar alguém a aceitar a crer em uma ideia. Um exemplo desse gênero textual é o anúncio publicitário, a propaganda. Convencer, que tem a função de fazer com que alguém adote uma ideia. O gênero textual pode ser um artigo de opinião ou uma resenha. Divertir, tem a função de proporcionar diversão, com uma piada, um poema, um conto, etc. Informar, tendo a função de instruir, de ensinar a alguém alguma coisa, como, por exemplo, a notícia, a bula de um remédio, entre outros. Então, quais as funções que os gêneros textuais exercem no nosso dia a dia? Narrar, que tem como função contar uma história, apresentar uma sequência de fatos, como carta, bilhete, piada, conto, lenda, fábula, romance. Descrever, que tem a função de enumerar características de fatos, lugares, pessoas, ações, como, por exemplo, a poesia, uma notícia, uma reportagem, o diário, um relato histórico de viagem, relato policial. Instruir, tem a função de transmitir informações e prescrições de ações. O gênero textual pode ser um anúncio, receita, manual, uma regra de jogo, um regimento, etc. Expor, transmitir informações, um resumo de texto, por exemplo, uma conferência, um seminário, entre outros. Argumentar, que tem como função discutir questões, defender um ponto de vista. Artigo de opinião,
tirinha, debate, resenha crítica, carta de reclamação, etc. Para entender melhor os gêneros textuais, você deve compreender alguns aspectos importantes. Em que situação foi escrito, produzido determinado texto? Quem o escreveu? Para quem ele foi escrito, isto é, quais as pessoas mais interessadas em lê-lo? Quais as intenções, os objetivos que levaram o emissor, quem o escreveu, a produzi-lo? Muitas são as intenções de um texto. Variados são os interlocutores, e ele poderá ter sido produzido em diversas situações. Vamos analisar, portanto, as sinalidades de um gênero que você conhece bem. João Pessoa, 2 de janeiro de 2012. Amigo Pedro, como vai? Estou com saudades. Entrei em férias e gostaria de receber sua visita. Assim poderemos brincar muito. Também poderíamos ir ao sítio do meu avô, que fica perto de Campina Grande. Imagine que na última vez que fomos lá, consegui pescar um peixão que minha mãe preparou para o almoço. As noites são lindas, o céu fica muito estrelado. Outra novidade são os filhotes de Lala, que nasceram mês passado. Se você quiser, pode ficar com um. Espero sua visita. Vamos nos divertir muito. Abraços, Rafael. Em que situação foi escrito esse texto? Quando Rafael entrou em férias. Quem o escreveu? Rafael. Para quem ele foi escrito? Para o amigo de Pedro. Quais as intenções, objetivos que levaram o emissor a produzi-lo? Rafael escreveu esse texto convidando Pedro para visitá-lo nas férias. Então, qual é esse gênero textual? A carta. Dessa forma, dependendo dos elementos analisados, quem escreve, para quem escreve, em que situação se produz, quais as intenções determinadas pela mensagem, temos o conceito de gêneros textuais. Assim, gêneros textuais são os conceitos que se aplicam aos diversos textos com características comuns em relação à linguagem e ao conteúdo propriamente dito. Resumindo nossa aula, aprendemos um pouco sobre os gêneros textuais e podemos perceber que eles fazem parte de todas as situações de comunicação que ocorrem no nosso dia a dia. Para cada situação, existe um gênero textual, mas precisamos escolher qual o gênero mais adequado para cada situação. Até a nossa próxima aula!